83. Faults College Capítulo 801 Armadilha Mortal Autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não se esqueça de conferir o site. Próximo ao cinturão de asteroides nos arredores do terceiro planeta do sistema Valk, o Cavaleiro Jedi Balor e suas tropas viajaram até o local de onde o sinal veio em um cruzador leve da classe Aquatans. General, a fonte de sinal está intermitente e parece estar enfraquecendo. Um soldado técnico disse. Confirma-se que se trata de uma espaçonave de mineração gravemente danificada. No momento, a espaçonave está presa pela gravidade do planeta e a previsão é de que ela se choque contra o planeta após 51 horas padrão. Balor observou a imagem da espaçonave exibida na tela. Era uma espaçonave de mineração produzida pela Corellia Engineering. Banco de dados indicava que se tratava de um modelo com mais de 2000 anos e, de acordo com a numeração externa, a espaçonave também possui uma história de mais de 560 anos. A espaçonave tem cerca de 400 metros de comprimento, um enorme compartimento de carga e 3 conjuntos de equipamentos de mineração, podendo acomodar mais de 1000 tripulantes e 250 mil toneladas de carga. Mas a nave espacial que aparece na tela agora apresenta danos enormes no casco, especialmente no meio, onde um grande buraco foi aberto por algo, e inúmeros destroços circulam lentamente ao redor. O sistema antigravidade e o sistema de estabilização da nave também devem ter sido destruídos, e agora ela flutua desaliliada. General, de acordo com a varredura, hectares de 5 a 13 sinais vitais na espaçonave. Devido à situação complexa a bordo, os dados não são precisos. Além disso, o sistema de suporte à vida da espaçonave está vazando oxigênio, e estima-se que esses sobreviventes não sobreviverão por muito tempo, disse o comandante humano, aproximando-se. Subam e deem uma olhada, na esperança de obter algumas pistas sobre os invasores com esses sobreviventes. Não podemos lutar contra as sombras, precisamos expor essas coisas à luz do dial, disse Balor com firmeza. Ele vestiu um equipamento de proteção simples para si mesmo, depois levou 30 soldados em um ônibus espacial e voou em direção à espaconave de mineração. Balor é um cavaleiro Ledi. Ele ainda não se tornou um mestre Ledi a ponto de conseguir sobreviver no espaço apenas com a força. Aliás, mesmo um mestre Ledi precisa de pelo menos um respirador para entrar no vácuo do universo. General, não conseguimos estabelecer contato com esta nave espacial, portanto não podemos ir ao Angat-Owak módulo de acoplamento. Disse o comandante clone na comunicação. Está tudo bem, vamos entrar pela abertura na nave espacial. Eu dirijo. A última frase de Balor foi para o piloto. Ele assumiu o controle da nave espacial, então mobilizou sua força original, percebeu tudo ao seu redor, controlou a nave para evitar cuidadosamente os destroços flutuantes e voou com grande precisão através da abertura aberta na nave. A porta da nave se abriu e os soldados clones voaram em direção ao interior da espaçonave usando mochilas a jato, que eram equipamentos padrão para combate em ambiente de gravidade zero e não podiam ser usadas em ambiente gravitacional. Balor saltou para fora da escotilha. Ele não precisou de um jetpack, apenas usou a força para puxar os objetos ao redor e então, pôde se mover livremente naquele espaço. Eles entraram pela abertura na nave espacial. Ao longo do caminho, havia pedaços quebrados por toda parte, bem como o minério que havia sido expelido do compartimento de carga. General, há cadáveres aqui, o cumprimentou um soldado clone. Balor sobrevoou o local impulsionado pela força do impacto e, com certeza, viu o corpo de um tripulante flutuando em meio a uma pilha de destroços. Ele verificou cuidadosamente e constatou que o corpo havia sido atingido nas costas e que toda a área atingida estava queimada, virou um buraco de merda. Isso não é um ferimento de blaster, nem de arma laser. É como usar um sabre de luz para mexer delicadamente aqui. Balor franziu a testa. E de fato uma arma de plasma. Envie as informações de volta para a nave espacial e descubra quais grupos ou raças nesta galáxia estão usando armas de plasma. A busca foi concluída e existem 127 raças e 42 organizações que atendem aos critérios. Mas nenhuma delas está ativa no campo estelar selvagem. A voz do comandante clone veio da comunicação. Vá em frente, Balor, e assentiu. Indique-me o caminho mais curto até os sobreviventes na direção das 10 horas, a uma escotilha. De acordo com a varredura, o sistema eletrônico ali ainda está intacto. Contanto que eu consiga acessá-la, posso forçar a porta com a autoridade militar. No entanto, a porta está bloqueada por um grande pedaço de destroços de nave espacial. Deixe comigo,
Baloi aproximou-se, sacou seu sabre de luz, inseriu diretamente nos fragmentos e moveu-se lentamente. A temperatura de milhões de graus do sabre de luz derreteu, cortou e despedaçou instantaneamente os fragmeritos. Baloi usou toda a sua força, agarrou o fragmento e o empurrou com força, e o grande fragmento de 7 a 8 metros de comprimento foi arremessado para longe. Revele a escotilha traseira. Um soldado clone localizou imediatamente a posição do interruptor da escotilha, conectou o cabo de dados e o cruzador leve da classe Aquatens entrou instantaneamente no modo de autorização militar. Em tempos de guerra, a autorização militar está acima de tudo contanto que o nível esteja correto, a porta de qualquer instalação civil e espaçonave pode ser aberta. A luz vermelha da porta apagou-se e, em seguida, ocorreu uma faísca elétrica. Parecia que a luz verde havia sido danificada, mas a escotilha ainda deslizou silenciosamente para abrir uma forte corrente de ar jormou da porta, seguida por 2 cadáveres, além de inúmeros fragmentos e sangue. General, esta nave já desceu para o compartimento. Após entrar, feche a porta e pressurize-o novamente. Balnia sentiu com a cabeça e depois que o fluxo de ar cessou, entrou na cabine, fechou a porta e ativou o sistema de pressurização. O ar preencheu o local novamente, e Baloi também removeu seu respirador. Ele desembainhou seu sabre de luz e avançou, mantendo-se alerta. Mas é preciso dizer que, em um ambiente sem gravidade como esse, é muito inconveniente e inflexível fazer qualquer coisa. Na verdade, os Cavaleiros Jedi atuam nesse ambiente, e seu modo de ação é semelhante ao do Homem-Aranha, a força e a teia de aranha em suas mãos. Eles seguiram as instruções até chegaram à pequena cabana do alvo. A estrada estava um caos. Viram pelo menos centenas de cadáveres. Os corpos eram horríveis, alguns morreram asfixiados, outros foram mortos por armas de plasma. Uma sensação de inquietação persistia no coração de Baloi, e a força o lembrava de que aquele lugar era muito perigoso e que ele deveria partir o mais rápido possível. Mas Baloi estava um pouco hesitante, porque não sabia onde estava a crise. Ele não viu o inimigo e era difícil imaginar o que mais poderia haver ali. Talvez seja a sensação de crise provocada pela queda da nave espacial. Pela primeira vez, Baloi teve algumas dúvidas sobre a força. General, este lugar me dá uma sensação muito estranha, disse um soldado clone. A julgar pela situação aqui, esta nave espacial foi obviamente invadida e caiu completamente. Nessas circunstâncias, como pode haver alguém vivo para nos enviar um sinal de socorro? Talvez seja uma armadilha. Os olhos de Baloi se firmaram. Mas só podemos entrar e ver quem é a criatura que aparece. Se recuarmos aqui, essa coisa vai se esconder de novo, ir para a próxima colônia e começar a matar novamente. Eu também acho, general. O soldado clone assentiu. Há algum problema com o dispositivo de escaneamento? Perguntou Baloi a outro soldadinho. Soldado segurava um dispositivo de escaneamento na mão, balançou a cabeça e disse: há sinais mecânicos por toda parte na espaconave. A energia dessa espaçonave não foi completamente cortada, muitos dispositivos ainda estão operando, e os sinais são muito complexos para sequer determinar a posição da pessoa que está viva. Não se preocupe, general, o scanner da nave espacial consegue detectar os sobreviventes. Eles ainda estão lá, provavelmente em coma, os sinais vitais estão diminuindo e o senhor precisa se atualizar. Baloi afastou o cadáver horrorizado do tripulante à sua frente e voou em direção à cabine-alvo. Esta cabine fica na área central da espaçonave. Após a espaçonave ter sido danificada, o terreno tornou-se muito difícil. Eles caminharam por mais 5 minutos antes de chegarem. A julgar pelo ícone na escotilha, esta é uma sala de distribuição de energia. Deve ser muito estreita por dentro, e os 3 sobreviventes estão amontoados aqui. A sensação de desconforto foi ficando cada vez mais forte, e Baloi disse: dê um passo para trás, eu cuido disso. Os soldados clones assentiram, recuaram alguns metros e cercaram o local em formação circular. Baloi abriu a escotilha, mas a cena aterradora diante dele quase o deixou atordoado. Tudo o que vi foram os 3 tripulantes nus na sala de distribuição de energia. Estavam acorrentados e não se moviam, exceto por espasmos instintivos. Antes que Baloi pudesse reagir, 3 espinhos de aço se estenderam repentinamente de baixo para cima, perfurando-os diretamente imediatamente após uma forte descarga de corrente elétrica. Os corpos das 3 pessoas encolheram a uma velocidade visível a olho nu,
E então uma grande quantidade de nanotecidos foi injetada a partir de seus vasos sanguíneos secos, e seus músculos e articulações começaram a mostrar um pouco de luz, sinal vermelho. Ó, vamos lá. A crise no coração de Baloi se intensificou instantaneamente ao máximo, e ele imediatamente usou sua força para agarrar uma mesa que flutuava ao seu lado e bloquear o caminho à sua frente. Quase nesse instante, essas três pessoas explodiram. Brum! O poderoso pulso eletromagnético se espalhou instantaneamente, e o impacto violento arremessou todos os presentes. Eles giravam constantemente em um ambiente sem gravidade, tornando quase impossível estabilizar seus corpos. Imediatamente depois, os contêineres de carga ao redor explodiram um a um, e números menores se espalharam por toda parte. Raios de luz deslumbrantes saíram de cada um dos contêineres e eu só vi um robô com formato humano saindo de dentro dele. Esses robôs são macios e quase impossíveis de conectar ao robô, não fosse por alguns fios expostos. E toda a cabeça deles funciona como um sensor semelhante a uma lanterna, e os raios de luz são emitidos por esse sensor. Assim que esses robôs saíram da caixa de carga, eles imediatamente pegaram os rifles de plasma que tinham em mãos e atiraram freneticamente nos soldados clones. Números aglomerados de plasma azul claro voaram e explodiram sobre os soldados clones que não conseguiram estabilizar seus corpos. Suas armaduras de batalha de liga polimérica bloquearam parte da massa de plasma, mas se desintegraram e derreteram rapidamente sob o calor. Um a um, os soldados clones foram mortos. Baloi estabilizou o corpo à força, ergueu a mão e empurrou para trás, bloqueando a bola de plasma disparada contra ele. Ondas de energia se propagaram naqueles robôs. Era um escudo defletor. Os soldados clones também foram rapidamente estabilizados pelo jetpack, e rapidamente se abrigaram e abriram fogo. Mais de 50 robôs foram retirados da caixa de carga. Eles disparam sem parar, demonstrando extrema precisão. Os soldados clones lutaram e recuaram sob a liderança de Balor, dirigindo-se para a parte externa da cabine. Fomos atacados. Fomos atacados. Era um roubo desconhecido. Os soldados clones correram para a nave espacial em busca de ajuda. Nós vimos. Há mais sinais nesta nave, mais de 100. Outra parte está vindo atrás de você, disse a nave espacial. Solicite suporte, fogo ou atirem. Usem a potência mínima para destruir aquela seção da cabine. O comandante clone tomou uma decisão decisiva. O canhão turbolaser duplo do cruzador leve da classe Aquitaines ajustou imediatamente sua direção, apontou para outra cabine na direção atrás de Baloes e outros, reduziu a potência de fogo e disparou diretamente. Brum! A nave espacial de mineração desprotegida foi repentinamente explodida por um canhão turbolaser, e do buraco, os destroços dos robôs destruídos voaram para fora. Mas existem outros robôs que também ativam o dispositivo a jato e voam sobre o grande buraco na direção de Baloi. General, recue rapidamente da brechal. Vamos lá. O comandante Sione começou a direcionar a nave para se aproximar da nave de mineração. Eles não se atreveram a continuar disparando canhões turbolaser, então usaram sistemas de armas de curto alcance para atirar indiscriminadamente contra aqueles robôs. Baloi e os soldados clones sobreviventes saíram correndo da cabine emboscada, mas cada vez mais robôs avançavam. Esses robôs eram muito ágeis, seus pés deviam estar equipados com dispositivos eletromagnéticos que lhes permitiam aderir às paredes da cabine da nave e, quando necessário, assorear o jato para decolar. Em um ambiente sem gravidade como esse, esses robôs são mais ágeis do que os soldados clones. Vamos lá. Eu vou impedir isso. Baloi brandiu seu sabre de luz e caminhou até o final, rebatendo todos os densos aglomerados de plasma disparados pelos robôs, depressa. O serial do robô está próximo de 2001, disse a comandante clone ansiosamente. As cápsulas de acoplamento do cruzador leve da classe Aquatens se abriram, e dezenas de soldados clones se acomodaram nas cápsulas e atiraram desesperadamente nos robôs. O poder de fogo dos robôs também é muito intenso. Há até robôs que carregam lançadores de foguetes antitanque e disparam contra o cruzador leve. Embora não consigam abalar o escudo da nave, as explosões constantes tornam a situação ainda mais perigosa. Nesse instante, o coração de Baloi disparou violentamente, quase o fazendo parar. Ele sentiu Isao morrer. A morte é inevitável. Ao mesmo tempo, a exclamação do comandante clone veio do comunicador: General. Há uma violenta reação de energia no núcleo de energia da nave espacial. Não. Esta coisa está equipada com uma bomba de reação reversa. Vai explodir. Seu desgraçado.
Baloi praguejou em voz alta, não recuando, mas avançando, e se atinou diretamente contra aqueles robôs aterrorizantes. Densos aglomerados de plasma dispararam contra Oli. Ele fez o possível para bloqueá-los com seu sabre de luz e, em seguida, avançou em direção a um dos robôs. Com um lampejo de luz, ele perfurou o peito do robô. O sensor em forma de lanterna na cabeça do robô parou de funcionar imediatamente. Baloi era feroz e, enquanto bloqueava freneticamente o aglomerado de plasma, emputrou os destrocos do robô para frente em uma direção. O poder de fogo do robô está ficando cada vez mais descontrolado. Os soldados clones que ele trouxe foram todos aniquilados. O cruzador leve da classe Aquateris está tentando escapar. Baloi foi atingido por vanos tiros. Ele rugiu furiosamente para conter a dor e empurrou os destroços do robô que tinha na mão diretamente para uma cápsula de resgate. Poucos segundos depois, uma explosão extremamente violenta engolfou tudo ao redor. Fort Scourge capítulo 802 GT. Mais de 10 minutos após a autodestruição da espaçonave de mineração para resgate, uma nave de guerra com cerca de 400 metros de comprimento emergiu do canal de hiperespaço e apareceu nesse espaço aéreo trágico. A nave espacial inteira se assemelha a um inseto, com uma estrutura compacta e linhas suaves. A espaçonave voou até o local da explosão. A nave de mineração foi praticamente destruída, e havia pequenos fragmentos por toda parte. O cruzador leve da classe Aquatens também sofreu danos severos. Metade do casco foi estilhaçada, e a outra metade ficou à deriva, flutuando. O universo circundante está repleto de cadáveres mutilados, bem como destroços de naves espaciais, grandes e pequenos, fazendo com que este lugar pareça o próprio inferno. A espaçonave liberou diretamente dezenas de caças, também disfarçados de insetos, que começaram a vasculhar a vasta área em busca de sobreviventes. De fato, existem sobreviventes. Após a autodestruição da nave de mineração, alguns soldados Siones foram lançados ao espaço pela onda de choque da explosão e sobreviveram graças às suas boas armaduras de combate, mas não conseguiram escapar naquele momento e foram mortos instantaneamente por esses caças. Eliminem todos os olhos ao mesmo tempo. Esses caças também trouxeram de volta todos os destroços das roubas que puderam ser encontrados. Esses caças em forma de inseto têm braços mecânicos instalados sob eles, como se fossem pés de insetos. Eles realizam trabalhos de transporte. Um dos caças seguiu um sinal e voou para um local distante do campo de batalha, onde encontraram uma cápsula de resgate flutuando no espaço. O sensor em forma do olho composto do caça em forma de inseto piscou, fez uma curva acentuada de mais de 140 graus no ar e sobrevoou com manobrabilidade e flexibilidade inimagináveis. Os 6 pés mecânicos agarraram a cápsula de resgate e, em seguida, passaram pela escotilha. Olhem para dentro. Ao avistar os destroços de um robô sendo arremessados dentro da cápsula de resgate, o caça imediatamente baixou a cabeça e usou o canhão laser posicionado na cabeça para ligar a potência mínima e começar a cortar a porta da cápsula. Um braço humano que ainda estava preso à escotilha também foi queimado diretamente pelo laser naquele instante, mas o caça ignorou completamente o ocorrido. Agarrou os destroços do raba, virou-se e voou para trás em um local desconhecido. Uma frota de mais de 200 navios de guerra está sendo montada. Quase todos os navios de guerra dessa frota têm formato de inseto, com formas semelhantes, mas com algumas diferenças de tamanho. Os navios de guerra maiores têm mais de 400 metros de comprimento, e os menores têm apenas cerca de 13 ou 50 metros de comprimento. No meio dessa frota, inúmeros caças em forma de insetos são transportados de um lado para o outro. Esses caças usam seus 6 pés mecânicos para pegar diversos materiais e enviá-los para a nave espacial, assim como inúmeras formigas trabalhadoras. Nessa frota, há uma nave espacial diferente. Trata-se de um porta-aviões classe Homeland, transformado pela quarta civilização a partir da nave de suprimentos pesada classe Unter da República Galáctica. O porta-aviões de 800 metros é também o maior navio da frota. Na ponte, Tan Xiao estava de pé, olhando para a imagem exibida na tela. Essa imagem mostrava exatamente a situação da espaçonave de mineração em processo de autodestruição na galáxia Valk. Quem está trabalhando na ponte são todos robôs com lanternas na cabeça. Isso mesmo, são os golpes de mão aberta que Tan Xiao lançou há 11 anos para conter o poder da República Galáctica, JET. Agora existe uma aliança informal entre a quarta civilização e os JET. Tan Xiao estabeleceu um objetivo para os JET,
matar Chief Palpatine, e os Jedi continuarão a trabalhar para alcançar esse objetivo. Quanto ao processo, Tang Xiak não tem o direito de interferir. Sua proposta não atende à nossa situação atual. Do outro lado da tela, um rosto composto por inúmeros códigos falava. São os Jedi, Will disse. Todo Jedi é uma consciência coletiva. Cada indivíduo é um Jedi, e seu coletivo também é um Jedi. Portanto, quando falam, sempre se referem a si mesmos como nós. E o Jedi que estava falando com Tang Xian à sua frente era um aglomerado coletivo formado por centenas de milhões de Jedis na rede Jedi. Às vezes, as coisas não podem ser determinadas apenas por serem a melhor escolha. Você continua me perguntando o que é sabedoria, e eu não consigo responder uma pergunta tão profunda, mas o que posso lhe dizer é que, às vezes, a deficiência é a personificação da sabedoria, disse Tang Xiao. Isso também é algo que não conseguimos entender, porque não podemos escolher os melhores, mas sim aqueles seres imperfeitos. Perguntou Jet. Você também presenciou a guerra entre a Confederação de Sistemas Independentes e a República Galáctica depois que ela começou, então optou por escondê-la temporariamente. Perguntou Tang Xiao. Estamos longe de sermos oponentes da Confederação de Sistemas Independentes e da República Galáctica. Entrar em guerra neste momento é um prelúdio para a ruína, disse Jet. Na verdade, sua situação é a mesma que a minha. O planeta Aurora também tem uma enorme disparidade de poder com a Confederação e a República. Mas você sabe por que ainda assim escolhi ir para a guerra? Perguntou Tang Xian. De acordo com a maneira como vocês nos ensinaram, criaturas inteligentes, a falar, agora não podemos dizer que foi por causa de uma decisão estúpida tomada por suas criaturas inteligentes à base de carbono, porque isso afetará a secreção de melatonina nessas criaturas, levando vocês a fazer uma escolha ainda mais irracional. Jet respondeu. Mas ainda acreditamos que existe uma escolha melhor para essa questão. Então você já considerou que, se a guerra for oficialmente declarada agora, com riscos maiores, haverá retornos maiores? Talvez, para os seus cálculos, lutar por um retorno de 500% com 10% de chance seja uma escolha melhor do que lutar por uma opção de retorno de 110% com 100% de chance. Mas para criaturas inteligentes, a primeira opção será escolhida. Por quê? Isso se chama jogo de azar. Tang Xiao disse com as mãos atrás das costas. Somos muito bons nesses jogos de azar inventados por suas criaturas inteligentes à base de carboril. Para nós, não existe jogo de azar, apenas cálculo. E quanto a essa guerra que se espalhou pela galáxia, há muitos fatores a considerar para concluir a operação global. Mas por que a vida inteligente chega a tal conclusão sem calcular toda a galáxia? Não podemos responder. Porque criaturas inteligentes completarão cálculos e julgamentos sob premissas imperfeitas. Jet ficou em silêncio por um momento e disse. De acordo com a linha de raciocínio que você nos ensinou antes, agora precisamos calcular se suas palavras são mentirosas, para que possamos enviar tropas para confrontar a República Galáctica antecipadamente. Você não precisa calcular o que acontecerá comigo, pois meu objetivo é muito claro. A quarta civilização não tem forças para continuar atacando a República Galáctica, e até mesmo sua autopreservação será difícil. Portanto, preciso garantir a força da República Galáctica. Envolver-me em outras frentes é fundamental neste momento, e realmente preciso da sua ajuda, disse Tang Xiao. Ele se virou para olhar para o rosto composto por inúmeros códigos e disse, para você, é possível incluir um dos fatores no Shikula. Por favor, fale. Se a quarta civilização entrasse em declínio ou mesmo fosse destruída, como esta galáxia trataria você, Jet? Um sorriso imprevisível surgiu no canto da boca de Tang Xiao. Poucos minutos depois, um caça-viking de elite, de um vermelho vivo, saiu voando da plataforma do hangar do porta-aviões leve de classe nacional, ligou o motor de hiperespaço e desapareceu instantaneamente. Após algum tempo, toda a frota G também recuperou os caças e, em seguida, iniciou o salto no hiperespaço. Fault College Capítulo 803. A nuvem do Jet Coruscant, a capital da República Galáctica. Na Câmara do Conselho, no topo da torre central do Templo Jedi, estavam reunidos o Mestre Yoda, Iticus, Procong, Sastin, Oplanzes e vários membros do Conselho Supremo da Ordem Jedi. Todos vieram discutir o recente ataque na região estelar selvagem da Via Láctea e na região estelar Paulin. Entre eles, Sastin participou da reunião por meio de comunicação via hiperespaço. As batalhas em todos os aspectos são muito urgentes agora,
Porque Severance Tana está atacando o planeta Nubia, o quartel-general do Segundo Exército da República após a confluência da frota da Aliança Comercial. Então o mestre Windu foi pessoalmente para a linha de frente para comandar e não pôde participar desse evento. Ao mesmo tempo, a mestra Depabilaba também estava lutando contra o planeta Arrancar, e ele não tinha notícias dela havia 1 ou 2 meses. Além do mestre Shakti, que está no planeta Camino, há outras pessoas com missões, e o mestre Adigalia, que confirmou seu sacrifício. Os 12 membros do Conselho Supremo ainda podem chegar ao local, restando apenas eles. 5 pessoas. Sem mencionar que o mestre Yoda precisa ficar em Coruscant, e o mestre Prukong precisa se recuperar dos ferimentos sofridos no ataque da nave Fang Fang. Agora o Conselho Supremo só pode contar com Etikus, Sasting e Opulanzix para lidar com essas 3 pessoas. Baloi confirmou seu sacrifício e sentiu isso na força, disse Prukong. Minha frota chegou a Galáxia Valk e iniciou uma operação de busca e resgate. Pela situação atual, os mais de 1,4 milhão de habitantes do planeta Valk podem estar em perigo, e a situação específica precisa ser investigada mais a fundo, disse Sasting. Descobriu-se que o motivo de sua participação remota na conferência era justamente o fato de ele já estar em campo na Galáxia Valk. Uma coisa que me preocupa é que Baloi já tenha se retirado do planeta Valk e enviado um sinal de socorro. Porque ele se sacrificou depois disso. O que aconteceu? Disse Itikus, franzindo a testa. Isso é realmente irracional. E lógico que, já que ele recuou e esperou por ajuda, e o Comando Estratégico Supremo te deu ordens para não sair e permanecer no local, ele não deveria ficar correndo por Al, disse Kong. Sastin disse, a nave de Baloi não está em Valk, e agora nossos sensores estão vasculhando toda a galáxia em busca de seus rastros, mas isso levará algum tempo. Mais importante ainda, não o conhecemos. Você deixou esta galáxia? Com semblante solene, Mestre Yoda disse lentamente, segurando sua bengala. O 7º ataque, planeta Valk. Um novo inimigo surgiu, eu sinto. É muito importante encontrar o rastro desse inimigo nesse momento. Da projeção holográfica de Sasting, surgiu a figura de um comandante clone. Ele fez uma saudação militar e disse a Sasting. General Sass, nossa nave de desembarque de assalto classe Shear já foi lançada. Entrando na atmosfera do planeta, o pouso está prestes a começar. Certo, comecem o pouso imediatamente. Atenção à busca por sobreviventes, que as líderes de torcida evitem atirar diretamente e usem as lanchas de transporte de assalto LAT para apoio aéreo. Sastin disse, cuidado com os mortos-vivos. Segundo o relatório, esses mortos-vivos são mais difíceis de lidar do que as pessoas infectadas pelo vírus que encontramos no planeta Christopersis. Sim, Sasting se virou para o comunicador e disse ao mestre Yoda e aos outros, eu ficarei na nave de guerra no espaço, informarei você sobre a situação do combate a qualquer momento e protegerei contra possíveis forças espaciais inimigas. Obrigado pelo seu árduo trabalho nesta batalha. Encontre pistas, coisas mais importantes. Mestre Yoda assentiu. Na superfície do planeta Valk, 2 naves de desembarque de assalto da classe Shear entraram na atmosfera, e 11.000 soldados clones da República Galáctica embarcaram em uma operação de desembarque em um grande número de naves de transporte de assalto LAT. Esquadrões de soldados clones desceram ao solo, estabeleceram rapidamente suas posições e, em seguida, atacaram com forte apoio de fogo dos Adites. O objetivo deles é formar o maior aglomerado de mortos-vivos perto desta colônia. A julgar pelo reconhecimento aéreo, esse aglomerado se estende por 4 ou 5 km², e o número de indivíduos ultrapassa 100.000. Como os oponentes eram todos esses mortos-vivos, o exército de clones não desembarcou na cidade, mas encontrou diretamente uma área aberta perto do grupo de cadáveres para pousar e lançou uma operação de extermínio contra os mortos-vivos. Após a nave de desembarque de assalto da classe líder de torcida reduzir a potência do canhão turbolaser, ela bombardeou os cadáveres no solo, evitando danificar outras estruturas o máximo possível. As explosões aterrorizantes continuaram a ocorrer, destruindo inúmeros corpos. É preciso esmagar. A lancha de transporte de assalto LAT também liberou seu poder de fogo e vasculhou o solo freneticamente. Não há nada mais prazeroso do que pilotar uma lancha de ataque para vasculhar o solo sem se preocupar com o contra-ataque do oponente. Na linha de frente, os soldados clones começaram a atacar diretamente em pequenos grupos. Juntamente com os AT-AT-XT, eles construíram uma poderosa rede de fogo frontal.
Não importava o quão resistente fosse o cadáver. Mesmo que o rifle de energia explosiva da C-15 precisasse de vários tiros para matar um, e diante daquele fogo de artilharia de alta potência, ele ainda era destruído em pedaços. A batalha transcorreu sem maiores problemas com o avanço da frente de batalha. Alguns técnicos também desceram imediatamente com a nave e coletaram amostras do cadáver para análise. General, de acordo com análises preliminares, esses cadáveres basicamente não contêm água, estão completamente secos, e os tecidos internos também sofreram alienação. A epiderme tornou-se muito resistente, sendo difícil para lâminas comuns causarem marcas em sua pele. Como a dissipação de calor da pele também foi aprimorada, eles são até certo ponto resistentes a rifles de plasma, disse o técnico. Sasting também encaminhou a notícia ao mestre Yoda. Como eles agem? O que são esses pontos azuis? Perguntou Ichikoase. Parece ser um dispositivo de manipulação em nanoescala www.90.com. Depois de injetado, ele se move pelos vasos sanguíneos vazios desses cadáveres até posições-chave no corpo, fornecendo energia e manipulando o corpo. Os pontos azuis brilhantes que você vê são nós de energia. Essa energia é muito eficiente e pode sustentar o cadáver por pelo menos um mês, disse o técnico. Mas mesmo assim, esse tipo de morto-vivo ainda não representa uma ameaça para o exército regular. Se os infectados com o vírus T são um subproduto de uso das armas biológicas em Jolie no planeta Aurora, então os inimigos aqui são eles. Por que se dar ao trabalho de criar um morto-vivo tão ineficaz? Sasting franziu a testa. Pensativo. O mestre Yoda suspirou e bateu sua bengala no chão. O significado do medo, esses mortos-vivos. Procong assentiu e disse, de fato, se seus inimigos criarem esses mortos-vivos para atacar a colonia, essa forma aterrorizante pode causar pânico e desmoralizar os defensores, de modo que eles não terão intenção de resistir. Então, por meio de interferência, eles bloquearão as comunicações da colônia, e as pessoas nesta colônia logo cairão em desespero e caos de medo, e finalmente serão facilmente capturadas. No relatório de Baloi, esses mortos-vivos foram empalados em espinhos de aço. Você encontrou algum espinho de aço? Perguntou Sasting. General, não encontramos nenhum espinho de aço, respondeu o comandante Clone. Nesse instante, uma comunicação repentina chegou ao UR. Relatório ao encontramos a nave espacial do General Baloi. O Fort Scourge. Capítulo 804. Um pequeno vestígio. A guerra em terra não precisa mais de reforços, e os milhões de cadáveres fantoches no planeta Valk não representam nenhuma ameaça para os soldados clones. Com o poder de fogo tridimensional do espaço e da terra, e o apoio da nave de desembarque de assalto da classe líder de torcida, esses cadáveres fantoches, que são apenas um pouco mais fortes que zumbis, não oferecem resistência alguma. Mestre Sasting levou a frota até o local onde encontraram a nave espacial de Baloi, e todos ficaram atônitos com a seria trágica. O casco destroçado de cruzador leve da classe Arquitons flutuava ali, torto, e os fragmentos do navio de guerra, incluindo um grande número de cadáveres, estavam espalhados ao redor. Há fragmentos demais, disse o mestre Sasting. De fato, se houvesse apenas um cruzador leve da classe Aquitens, não haveria tantos fragmentos. Deveria haver outra nave aqui, disse o comandante Clone. A simulação mostrou o estado atual e a margem de dano do cruzador leve da classe Aquatens, e demonstrou que ele não foi atingido por um canhão turbolaser ou por uma arma de grande energia cinética, pois, devido ao seu formato, o alcance da explosão que destruiria esse cruzador leve é muito amplo e a distância é muito curta, disse o técnico militar. Juntamente com a grande quantidade de destroços de outra espaçonave próxima, ela foi destruída pela explosão da autodestruição desta espaçonave. Sasting franziu a testa. A única questão é por que eles se aproximaram dessa autodestruição. E quanto à espaçonave? O poder de autodestruição por si só não consegue atingir esse nível. Seria necessária uma bomba de reação reversa, instalada no reator da espaçonave, que concentraria a energia do reator para criar uma explosão poderosa, disse o técnico militar. Enquanto conversavam aqui, a sonda especial já havia sido liberada, em busca de todas as pistas. Esta busca levar 3 dias, mas agora eles não têm outra escolha a não ser procurar dessa forma esse inimigo oculto e muito astuto e completamente desatento. A batalha no planeta Valk transcorreu sem problemas. A maioria dos milhões de marionetes cadáveres foi eliminada, e o restante consiste em alguns pequenos grupos dispersos de cadáveres, que não representam ameaça. Durante a batalha,
além de alguns bonecos cadáveres vermelhos autodestrutivos misturados ao grupo de bonecos cadáveres, que causaram cerca de 200 baixas ao exército clone, e a perda de 7 AT-T, andadores de assalto tático todo-terreno. Não houve mais perfas infelizmente, nenhuma pista foi encontrada no planeta Valken. Todos os dispositivos de gravação de vídeo foram destruídos e não houve notícias de que a colônia planetária tivesse sido atacada devido a forte interferência eletrônica. De acordo com a análise, o que destruiu esses dispositivos de gravação de vídeo pode ter sido um pulso eletromagnético de escala ultra grande que, após desmantelar a resistência colonial, lançou um pulso eletromagnético, destruindo todos os equipamentos eletrônicos. A única coisa que eles sabem agora é que essa colônia planetária caiu em 4 dias, o que significa que as forças inimigas também são muito fortes e podem capturar a colônia em 4 dias e transformar quase todos em marionetes cadavéricas. A operação de salvamento do navio de Boloi também não foi ideal. Todos os equipamentos eletrônicos foram destruídos pelo pulso eletromagnético e nenhuma informação da batalha foi preservada. Esse tipo de pulso eletromagnético de grande escala, se a outra parte estiver preparada, não pode causar tantos danos. Ele só pode ser executado após a destruição da resistência do oponente, destruindo então todos os registros sem impedimentos. Quando a investigação estava no impasse, Sastin recebeu subitamente uma comunicação da espaçonave de exploração. General, encontramos uma pista. O que é isso? Perguntou Sastin rapidamente. É uma cápsula de resgate. Alguns dos componentes eletrônicos internos não estão danificados. Estamos transportando a cápsula de resgate de volta. 10 minutos depois, na plataforma do hangar do cruzador de batalha na classe Chaser da Sastin, na instalação experimental temporária, os técnicos estavam ocupados conectando um grande número de cabos de dados à máquina. Na cápsula de resgate, liam as informações em seu interior. Mestre Sastin sentiu isso assim que se aproximou. Esta é a força. E Balor, seu tom ficou pesado. Balei usou suas últimas forças para proteger alguns componentes eletrônicos e permitir que esses componentes eletrônicos sobreviveram ao pulso eletromagnético. General, a informação foi lida, disse o soldado técnico. Tão rápido não há muitas coisas que possam ser lidas, mas são críticas o suficiente. Todas foram lidas da câmera. O técnico disse, recuperamos 6 seguridos de imagens de vídeo. Vamos dar uma olhada, disse Sastin, conectando-se ao sistema de comunicação da Ordem Jedi em Coruscant e enviando o vídeo. No vídeo, só vi a escotilha da cápsula de resgate sendo aberta e uma criatura alta sendo enfiada lá dentro. Diante dessa criatura, o rosto horripilante e sofrido de Baloi estava à mostra. Então Baloi fechou a escotilha e se deitou sobre ela, resistindo ao fogo da arma atrás de si com o próprio corpo, e sua cabeça foi rapidamente arrancada por uma explosão de plasma após 2 segundos. A imagem congela num instante de vibrações violentas e flocos de neve. O técnico inverteu a imagem, e o frame onde a criatura estava enfiada na escotilha foi pausado, e todos ficaram olhando fixamente para aquela imagem. Que raça é essa? Por que você não a viu? Sastin franziu a testa. Há um ferimento penetrante em seu peito. www.90. Com um líquido branco escorre dele. É com acento grave sangue? Disse o mestre Jedi pro Kong, que observava a imagem no templo Jedi. Há dispositivos mecânicos visíveis nas mãos e nos pés, e tubulações no corpo. Acho que isso deveria ser uma transformação humana, não é? Um soldado técnico também expressou sua opinião. Será que é um robô? Robôs não têm corpos tão flexíveis. Além disso, eles criam fantoches de cadáveres para intimidar a colônia e apagam ativamente os rastros de suas ações. E isso que robôs conseguem fazer? A multidão discutiu. Sastin disse, seja lá o que for, conseguimos confirmar que este ataque foi realizado por uma raça com um alto grau de civilização. Talvez seja um novo inimigo da nossa República Galáctica. Eu proponho o envio de mais naves de guerra para o setor Palin e a construção de mais postos avançados para detectar os movimentos do inimigo. No entanto, Mestre Yoda balançou a cabeça. Sua proposta é impossível. Concentrar todo o poder no círculo interno. O Conselho acaba de decidir. A Proga, a nave de guerra Tita, esse é o objetivo deles. Mas Sastin ainda queria perceber a diferença. Mas o mestre Yoda balançou a cabeça solenemente. Sastin entendeu o que a mestre Yoda quis dizer, baixou a cabeça e parou de falar nesse instante. Um soldado de comunicações exclamou de repente, General Sass.
Recebemos um sinal de socorro do planeta Ganderosi 6. Fort Scourge capítulo 805. Estou com pressa. O quê? Gandrossi 6. Gandrossi viu? Recuperem imediatamente a espaçonave de exploração. Partiremos imediatamente. Exclamou Sasting. Cuidado ao mestre Sastin, disse o mestre Yoda. Vulko deve prestar atenção à natureza oculta da questão. Por que é tão trágico? A nave espacial de Baloi. Sasting se acalmou instantaneamente e disse rapidamente, com semblante sério, obrigado por seus ensinamentos. Mestre Yoda. Agirei com cautela. Que a força esteja com você. Mestre Yoda assentiu. Que a força esteja com você. Sastin fez uma reverência e prestou continência. Mestre Sastin recuperou metade do exército, 6.000 soldados clones e deixou uma nave de desembarque de assalto da classe Sheir como cobertura. Em seguida, liderou a nave de desembarque de assalto restante da classe Sheir e uma pequena frota de cruzadores de batalha da classe Chazer em direção ao planeta Ganderosi 6. Você já entrou em contato com o planeta? Perguntou Sasting. Não, General Sass. O soldado de comunicações disse. Verificamos os registros de comunicação e, há 2 dias, o planeta Ganderosi 6 não havia enviado nenhuma informação para o mundo exterior. O rosto de Sasting se fechou, porque essa situação só foi descoberta agora. 58 General, essa situação é muito comum. Por exemplo, fenômenos astronômicos como mudanças em erupções estelares ou explosões de supernovas causam a interrupção da comunicação no hiperespaço em determinada área. Essa é a razão pela qual o planeta vai que perdeu contato e ninguém o encontrou antes, disse o soldado de comunicações. Ou seja, se não fosse pelo sinal de socorro, não teríamos percebido a situação no planeta Ganderosi 67. Sasting franziu a testa. Com certeza. Então existe uma grande possibilidade de ser uma armadilha, disse Sasting. Então vamos recuar? Perguntou o comandante clone. Não. Vamos continuar investigando, respondeu Sasting. Com todo o respeito, General Tass, talvez Baloi tivesse a mesma mentalidade na época, disse o comandante clone. Esse inimigo se aproveitou da nossa mentalidade, e foi por isso que o General Baloi foi assassinado. Sastin balançou a cabeça e disse, não temos mais reforços. A vida de 3 milhões de pessoas em Ganderosi 6 está em nossas mãos. A República não enviará mais tropas até que a situação do inimigo seja tomada pública. O poder está chegando. Agora, todas as suas energias estão concentradas no Círculo Intema. Aquele terrível navio de guerra, a Praga, está causando estragos no círculo interno. Há de que parece, a prioridade dos conselheiros são as suas próprias vidas, disse o comandante clone. E da natureza humana. Sastin se virou para olhar o planeta Ganderosi 6, que já havia aparecido do lado de fora da vigia, e disse: enviem uma nave para o planeta. Não se precipitem em pousar, primeiro façam um reconhecimento da atmosfera do planeta. Sim, 3 naves decolaram da frota da República e começaram a descer em direção à atmosfera do planeta. As naves acionaram escudos de energia para compensar a resistência do ar e voaram a uma alta velocidade de 11.000 km por hora. Essa é, inclusive, a maior velocidade intraatmosférica que pode ser alcançada sem manobras táticas. Considerando a tecnologia atual, a nave rapidamente enviou uma mensagem informando que, no planeta Ganderosi 6, das 13 cidades coloniais atacadas, 5 ainda estavam em estado de troca de tiros, e as 8 restantes estavam completamente silenciosas. E parece que, como as comunicações no planeta foram destruídas, eles não conseguem receber todas as informações do planeta. Mestre Sasting pensou por um momento e disse: não aterrissem precipitadamente, decolarem imediatamente os bombardeiros e forneçam apoio aéreo ao solo. Em seguida, enviem uma equipe de ligação para entrar em contato com essas cidades coloniais. Seguindo suas ordens, 4 cruzadores de batalha da classe Charioteer implantaram suas plataformas de hangar, e 50 bombardeiros Ewing mergulharam diretamente sob a formação de 200 caças V-19 para fornecer cobertura aérea sobre as cidades coloniais em guerra. Em terra, um grande número de marionetes cadavéricas aterrorizantes ataca freneticamente a linha de defesa da cidade. Os defensores da cidade contam com fortes fortificações para manter suas posições, e essas 5 cidades sobreviventes resistiram até agora graças às muralhas construídas ao seu redor. No chão, do lado de fora, inúmeros bonecos cadáveres estão empilhados quase como montanhas. Estima-se que o número de bonecos cadáveres mortos ultrapasse 100.000.
mas ainda mais marionetes cadáveres atacando. Elas parecem ter um pouco de sabedoria. Pelo menos sabem como usar marionetes cadáveres comuns como bucha de canhão para enchê-las, e depois usar aquelas marionetes cadáveres autodestrutivas que emitem luz vermelha para explodir paredes. Entre os cadáveres, havia um pequeno número de soldados Jet atirando com rifles de plasma, que também representavam um dos poucos poderes de fogo de longo alcance desse exército de cerco. Ao presenciarem tal cena, os enfurecidos pilotos da República Galáctica imediatamente comandaram seus caças para mergulharem e lançarem um violento bombardeio contra as posições do cadaveridos Jet. Por onde o laser turbo passava, os cadáveres se despedaçavam, e quando as bombas de fragmentação calam, formavam um mar de fogo. 0000. A nave rapidamente enviou uma mensagem informando que, no planeta Gondrosi 6, das 13 cidades coloniais atacadas, 5 ainda estavam em estado de troca de tiros, e as 6 restantes estavam completamente silenciosas e parece que, como as comunicações no planeta foram destruídas, eles não conseguem receber todas as informações do planeta. Mestre Sasting pensou por um momento e disse: não aterrissem precipitadamente, decolarem imediatamente os bombardeiros e forneçam apoio aéreo ao solo. Em seguida, enviem uma equipe de ligação para entrar em contato com essas cidades coloniais. Seguindo suas instruções, 4 cruzadores de batalha da classe Chariot implantaram suas plataformas de hangar uma após o outra. 50 bombardeiros Wing mergulharam diretamente sob a formação de 200 caças V-19 Torrent, buscando cobertura aérea para as cidades coloniais em terra. Um grande número de marionetes cadavéricas aterrorizantes ataca freneticamente a linha de defesa da cidade. Os defensores da cidade contam com fortes fortificações para manter suas posições, e essas 5 cidades sobreviventes resistiram até agora graças às muralhas construídas ao seu redor. No chão, do lado de fora, inúmeros bonecos cadáveres estão empilhados quase como montanhas. Estima-se que o número de bonecos cadáveres mortos ultrapasse 100.000, mas ainda mais marionetes cadáveres atacando. Elas parecem ter um pouco de sabedoria. Pelo menos sabem como usar marionetes cadáveres comuns como bucha de canhão para enchê-las, e depois usar aquelas marionetes cadáveres autodestrutivas que emitem luz vermelha para explodir paredes. Entre os cadáveres, havia um pequeno número de soldados Jet atirando com rifles de plasma, que também representavam um dos poucos poderes de fogo de longo alcance desse exército de cerco. Ao presenciarem tal cena, os enfurecidos pilotos da República Galáctica imediatamente comandaram seus caças para mergulharem e lançarem um violento bombardeio contra as posições do cadaveridos Jet. Por onde o laser turbo passava, os cadáveres se despedaçavam, e quando as bombas de fragmentação calam, formavam um mar de fogo. Continua. Fort Scourge capítulo 806. De qualquer forma, que tipo de nave de guerra é essa? Nunca vi nada igual ao avistarem a nave alienígena emergindo do canal de hiperespaço como uma praga de gafanhotos. Os oficiais da frota da República exclamaram. Ele não precisou consultar o banco de dados para saber que esse tipo de navio de guerra jamais havia aparecido na história militar da galáxia. O formato desses navios de guerra é exatamente o mesmo, ou seja, a aparência de um inseto, mas o tamanho é diferente. No entanto, as funções desses navios de guerra são muito diferentes. Existem cruzadores dedicados a fornecer poder de fogo aos grandes navios de guerra, destroyers de defesa aérea dedicados à cobertura antiaérea e um grande número de caças. O maior desses navios de guerra semelhantes insetos tem mais de 400 metros de comprimento, o menor tem mais de 50 metros de comprimento, e eles são incrivelmente flexíveis e muito poderosos. Densos aglomerados de plasma atingiram os escudos dos 4 cruzadores de batalha da classe Chaser, e o índice de proteção caiu drasticamente. Além disso, eles usaram armas de laser ultravioleta em larga escala, tão poderosas que representaram uma ameaça extremamente letal para os caças que já haviam decolado do lado da República. Dessa vez, até Sastin percebeu que algo estava errado e perguntou em voz alta: já saíram os resultados da varredura das naves inimigas? Por que o poder de fogo delas é tão intenso? Um soldado técnico respondeu imediatamente: escaneado. O poder de fogo desses navios de guerra é pelo menos 10 vezes maior que seu volume. Com o mesmo volume, nossos navios de guerra são muito inferiores aos outros. Será que é supressão tecnológica? Perguntou Sasting. Eu acho. Liderou o soldado técnico. Não se trata de supressão técnica, disse outro engenheiro ao lado. Tenho alguns dados sobre as naves inimigas.
Quando disparavam com força máxima, a temperatura interna das naves inimigas ultrapassava os 200 graus. Não se conhece nenhuma raça inteligente capaz de sobreviver nesse ambiente. Portanto, definitivamente não são humanas, e somente assim todo o espaço usado para o sistema de suporte à vida, alojamentos e armazenamento de alimentos será liberado e concentrado na funcionalidade do navio de guerra. Então esses atacantes são robôs. Existe algum robô tão mácio e flexível assim? Disse Sastin, apontando para uma imagem em outra tela que ele foi repentinamente deixado para trás por Balors em um ato desesperado. Com o aparecimento do jet na cápsula de resgate, isso só demonstra que esse robô utiliza materiais flexíveis, disse o engenheiro. Isso é necessário? Susting franziu a testa. Só com uma amostra real poderemos tirar conclusões mais detalhadas. O engenheiro disse, esta é a primeira frota puramente robótica que encontramos. Mesmo as naves de guerra separatistas são projetadas como naves de guerra comuns, podendo ser controladas por robôs ou criaturas inteligentes. Mas esta frota é diferente. General, o poder de fogo dos navios inimigos é muito intensa. Nosso esquadrão de caça sofreu pesadas baixas. O oficial de combate aproximou-se e disse. Reformar imediatamente ou preparar para recuar? Disse Sasting, virando-se e caminhando em direção à plataforma do hangar. Ele mesmo pilotaria o caça. Ao mesmo tempo em que a frota de Sastin era atacada, dezenas de naves de transporte jet, também com formato de insetos, escaparam do hiperespaço e chegaram ao planeta Valk sob a proteção de 20 fragatas jet. Neste planeta, mais de 5.000 soldados clones estão vasculhando os cadáveres restantes. No entanto, nesse instante, 20 fragatas jet romperam repentinamente na atmosfera do planeta e lançaram um ataque contra sua única cobertura aérea, a nave de desembarque de assalto da classe Sheila. Essas fragatas jet, com menos de 70 metros de comprimento, são extremamente rápidas e ferozes. Sob um bombardeio intenso, as naves de desembarque de assalto da classe Sheila ficam desorientadas. Quando o escudo é severamente atingido e a capacidade cai em mais de 70%, elas precisam optar por sair da atmosfera do planeta e retomar ao espaço para se preparar para a batalha. Ao mesmo tempo, dezenas de naves de transporte mergulharam diretamente na atmosfera, enviando mais de 4,000 soldados jet para o campo de batalha. Tanak e os mais de 300.000 cadáveres fantoches deixados no planeta Valk enlouqueceram quando a nave GTCU. Eles rastejaram para fora de todos os cantos, reagruparam-se em pedaços e sitiaram as posições dos soldados clones da República ao mesmo que haja menos de 50.000 marionetes cadáveres por perto, e o restante esteja em outras áreas, já é o suficiente. Escondidos atrás de inúmeros bonecos de cadáveres, mais de 4.000 jets armados com poderosos rifles de plasma continuavam atirando contra as posições dos soldados clones. A nave de desembarque de assalto da classe líder de torcida, no espaço, também estava fazendo o possível para apoiar a batalha terrestre, chegando até mesmo a infringir os regulameritos e realizar um bombardeio orbital de baixa intensidade no planeta Valk. Mas as 20 fragatas jet seguiram em frente, atacando constantemente a Shears. 4 horas após o início da batalha, a nave de desembarque de assalto da classe Shear, que se mostrava implacável, finalmente se partiu em duas ao explodir violentamente. Os destroços foram capturados pela gravidade do planeta e caíram em direção ao solo ao mesmo tempo. Inúmeros bonecos cadáveres de jets também sobrepujaram completamente as posições dos soldados clones. Após o exército que conquistou o planeta Valk ser atacado, Sastin percebeu que estava no jogo. Independentemente do que seja, o objetivo deste roubo atacante desconhecido foi alcançado. Os mais de 5.000 soldados clones de Valk e nave de desembarque de assalto da classe Shear foram destruídos, e sua frota ficou em perigo. Finalmente, ele teve que dar a ordem de retirada. Mesmo com seu mestre Jedi quase invencível no campo de batalha espacial, com seus caças, a frota da República ainda era incapaz de resistir à frota jet, que era esmagadoramente superior. Eles destruíram 9 naves jet, um de seus próprios cruzadores de batalha da classe Chazer e danificaram gravemente outras 2. Embora desejasse obter uma certa vantagem no campo de batalha e, em seguida, trazer de volta pelo menos um jet vivo para estudar, Sastin descobriu que não tinha mais essa oportunidade. Ele teve que dar a ordem de retirada.
3 cruzadores de batalha da classe Charente, danificados, e 2 naves de desembarque da classe Cheiro finalmente retomaram a Coruscant após a perda de mais de 700 caças e um cruzador de batalha da classe Chariot. Eles voltaram sem sucosso. Ao mesmo tempo, em 27 de outubro de 22 a.B., Severance Tan comandava cruzador de batalha Tita Plaque e uma frota de 150 naves de guerra da União Comercial no planeta Núbia, além do segurido exército da República, liderado pelo próprio Mestre Windu. A fruta principal lançou uma batalha frontal. Mestre Windu reuniu mais de 300 navios de guerra, jurou por resistir a Severance Tan, que nunca havia sido derrotado antes, e também queria destruir esta terrível nave de guerra Tita Pragal quando o canhão eletromagnético de super matéria de 500 metros de calibre da praga disparou uma luz brilhante diretamente sobre um dos encouraçados da classe comandante da frota da República. A batalha aérea Núbia começou. Fort Scourge capítulo 807 Combate aéreo Núbio. Núbia é um planeta localizado no círculo interno da Via Láctea, e abriga empresas renomadas como Nubian Star Drives, Inc., Industrial Automation Company, Commercial Trade Federation e Giant Pharmaceuticals. Apesar do prestígio dessas grandes empresas, a produtividade industrial de Núbia não se destaca no círculo central. Para surpresa de muitos, este pequeno planeta com um diâmetro de 10.490 km e uma população de cerca de 1,2 bilhão é, na verdade, um planeta agrícola. O planeta Núbia possui um clima favorável e uma grande quantidade de terras aráveis. A agricultura é a principal atividade econômica do planeta. Além das terras cultivadas, existem muitas áreas montanhosas impróprias para o cultivo, que também contêm ricas reservas de metais, especialmente cobre. Desde que o planeta Núbia foi colonizado há mais de 22 mil anos, ele tem sido a área de produção de alimentos mais importante da galáxia, além de ser um planeta modelo que combina agricultura e indústria, natureza e desenvolvimento. Portanto, o planeta Núbia também se tornou um dos mais cobiçados pela classe rica, além dos mundos criados especificamente para a riqueza. Outros planetas semelhantes incluem Alderaan e Naboo, todos com belos ambientes e harmonia natural. Além das indústrias essenciais, eles também investem no turismo. Afinal, neste universo frio, um planeta com clima adequado e belas paisagens naturais é a existência mais preciosa. Agora que os tentáculos da República Galáctica se estendem por quase toda a galáxia, tais planetas são vistos basicamente por pessoas ricas. O planeta Núbia também trouxe um toque de temperamento aristocrático, e esse temperamento também foi incorporado à Nubia Interstellar Drive Company, que nasceu ali. A Nubia Interstellar Drive é conhecida por produzir naves espaciais luxuosas e de alta qualidade, e a série Naboo Royal Spaceship, fabricada em conjunto com a Naboo Planet, é considerada um clássico entre os clássicos. Nesse contexto, quando a guerra eclodiu e a República Galáctica criou a Legião para dividir a zona de guerra, o quartel-general do Segundo Exército foi estabelecido no planeta Anúbio. Embora sob a jurisdição do Segundo Exército, o planeta industrial mais desenvolvido devesse ser o planeta Lundili, onde está localizada a Companhia de Energia Interestelar Lundili, ou o planeta Corelliano, onde está localizada a Companhia de Engenharia Corelliana. Devido à sua incomparável mérito e forte força industrial e econômica, é impossível aceitar a guarnição da República nesses dois planetas. E agora, 6 meses após o início da guerra, o plano da almirante Severance Tan correu muito bom. Ela conseguiu levar um couraçado Tita Praga para o círculo interno da República e, em seguida, atacou Cato Neimoidia. Influenciou a inclinação política da aliança comercial e, então, em alta, no auge de sua carreira militar, voltou seus olhos para o planeta Anúbia. A escolha dela não é irracional, e agora a ofensiva da Confederação de Sistemas Independentes no Anel Externo e em parte do Anel Intermediário está se intensificando, e a ofensiva ritualística do General Grievous quase destruiu a frota móvel da República. Nesse momento, quase todos olhavam para a República, que parecia estar cega pelo golpe devastador de Grievous, e queriam aproveitar a oportunidade para lucrar. Severance Tan, naturalmente, não é tão míope, mas também considera isso um pré-requisito importante para desenvolver sua própria estratégia. E na batalha anterior de Cato Neimoidia, ela quase dizimou o 7º Esquadrão do Segundo Exército da República, além de ter prejudicado gravemente a força do Segundo Exército da República. Nesse momento, ela escolheu um dos alvos mais importantes para pôr fim ao seu ataque bem-sucedido. A Galáxia Corellia, a Galáxia Lundili,
Os locais onde esses gigantes superindustriais estão situados são naturalmente intocáveis, a menos que você tenha 10 pragas, mas o planeta Nube é um bom alvo naturalmente. Este planeta agrícola não possui as fortes capacidades defensivas dos planetas industriais fortemente armados. Além disso, é também o quartel-general do Segundo Exército da República. Uma vez que o planeta Núbio seja capturado, não será possível alterar o número de efetivos do Segundo Exército. E um golpe fatal, pelo menos para a República após avaliar cuidadosamente a probabilidade de sucesso na batalha, Severance Tan liderou a frota com um disparo falso contra o planeta Bamura no Emoidia. O Comando Estratégico Supremo da República acreditou que ela estava se preparando para repetir a mesma tática e atacar. Quando este planeta natal neimoidiano foi libertado da frota da aliança comercial que o defendia, a frota repetidamente destruiu uma carabina e rumou diretamente para o planeta Nubel. Afinal, este é o núcleo da República Galáctica, e inúmeros olhares estão voltados para cá, então as cartas de ambos os lados estão basicamente claras. Mesmo assim, Severance Tan executou essa manobra estratégica graças à sua genialidade no comando. Ela não apenas deixou a frota escapar, mas também coletou informações, dados da situação e outros aspectos. Após preparativos semelhantes, o Comando Estratégico Supremo da República acreditou com sucesso que seu alvo era Bamura Neimoidia. Isso deixou a República muito nervosa, que rapidamente ordenou ao Quarto Exército da República, sob jurisdição do planeta Bamura Neimoidia, que concentrasse suas forças e tomasse precauções rigorosas. Assim, quando Severance Tan atacou o planeta Anubik, ele não precisou considerar a ameaça lateral do Quarto Exército da República por enquanto. Agora ela possui 150 navios de guerra, entre grandes e pequeninos, enquanto os defensores do Segundo Exército da República no planeta Anubik contam com 300 navios de guerra. Embora 2/3 deles sejam navios de guerra de pequeno e médio porte, a vantagem numérica também é enorme. Sem mencionar que ainda existem inúmeros espaçoportos no planeta Nubia, onde estão estacionados dezenas de milhares de caças. Com essa brecha, é impossível abalar as defesas do planeta Anubia. No entanto, Severance Tan tem um as na manga, o cruzador de Batal Natita da classe Ragnarok. A praga é o navio almirante do outro lado é o Dreadnought da classe Commander no flanco esquerdo. Fogo. Imediatamente Severance Tan deu a ordem do ponto do Plague. O canhão eletromagnético de supermatéria da praga foi totalmente carregado, sobrecarregado e, em seguida, disparado, atingindo o cruzador de batalha classe Comandante de 8.000 metros de comprimento. No entanto, a nave da classe Commander estava bem preparada e concentrou toda a energia no escudo frontal, sacrificando até Mest no poder de fogo para isso. Todas as torretas falharam, mas a nave sobreviveu ao ataque. Mas mesmo assim, o compartimento do capacitor do navio de guerra pegou fogo devido à sobrecarga. O escudo babrou e não havia como se defender do segundo canhão. Mas nesse momento, Severance Tan franziu a testa. Não, este não é o navio almirante deles. O comandante da frota inimiga não entrou em pânico. Isso é impossível. Na ponte de um cruzador de batalha da classe Chazer, o mestre Endo olhou para o encouraçado Tita Plague na tela com uma expressão solene e disse com ar solene: isso mesmo. Há 2 poderosos usuários da força no Plague. Eles usaram a força para bloquear a posição da nossa nau capitânia e, em seguida, usaram o poder de fogo do Plague para destruir o sistema de comando da frota de uma só vez. Fora assim que o 7 Esquadrão foi aniquilado. General, já que o senhor fez o outro comandante errar o julgamento, não deveríamos revidar? Disse o almirante da República ao lado. Mestre Windu balançou a cabeça e disse: não, a frota inimiga possui superarmas como praga, afinal, e este é o nosso território, eles é que deveriam estar preocupados. Ordene a todas as naves que elevem a energia de seus escudos ao nível máximo e cuidado com as superarmas do outro lado. Contamos com o grupo de caças para contra-atacar. Fort Scourge capítulo 808. Poder de fogo invencível. A interferência da força, incomparavelmente poderosa, do mestre Hindu tornou impossível para Severance Tan e Dartlin localizarem as naves capitanias uma da outra. Na primeira vez em que o cruzador de batalha Tita Plague abriu fogo, danificou diretamente 2 comandantes da frota da República. Um dos Dreadnoughts da classe. Imediatamente depois, dezenas de milhares de caças da República Galáctica invadiram o local, desde o relativamente antigo caça Z-95 e Adunter,
Passarido pelo já consagrado caça leve V-19 Torrente, até o mais moderno caça pesada .R.C.170. A pressão negra foi intensa. A frota da União Comercial está equipada com mais de 5.000 caças robôs Vulture, bem como mais de 700 caças triplos que acabaram de entrar em produção. Mas tal poder aéreo não é páreo para a República. Há muitos caças na República. Você subestima a defesa daqui. Deslilin olhou para o belo planeta Núbica através da vigia, e seu tom era um pouco melancólico. Eu costumava acompanhar o mestre para visitar o planeta Anúbio. É um planeta lindo, é. Ela parecia um pouco absorta pela beleza e luz do passado, mas então seus olhos se tomaram frios. E o planeta Núbia instalou o mais alto nível de escudos planetários e sistemas de defesa orbital. Os produtos agrícolas daqui estão ligados aos nobres do Círculo Central. Os pratos dos ricos não serão mesquinhos. Severance Tani não disse nada, apenas encarou os inúmeros ícones na imagem holográfica do campo de batalha, absorta. Imediatamente, ela fez uma careta e se posicionou em frente ao pódio para continuar comandando a frota. Seu estilo de comando é muito meticuloso. Quase todos os navios de guerra recebem ordens diretas dela, e toda a frota parece ganhar vida própria sob seu comando. Diante de um par de cariões de ferro posicionados pelo mestre hindu, a expressão no rosto de Severance Than era de puro escárnio. E ele deu a ordem com indiferença. O canhão principal continua a apontar para o Dreadnought da classe Commander. Destruam-no. General, aquele navio de guerra provou não ser o navio almirante do outro lado. Devemos continuar o ataque? Perguntou o Estado-Maior de Combate. Em uma batalha, a munição preparada pelo canhão eletromagnético de supermatéria do cruzador de batalha Tita Plague tem apenas 10 a 15 chances de disparo. Geralmente, o projétil disperso tem metade da potência de um projétil sólido de calibre menor. Portanto, cada disparo precisa ser calculado com precisão de qualquer forma. É um grande navio de guerra com 8.000 metros de comprimento. E melhor destruí-lo. Quanto a ser ou não um navio almirante, a importância disso fica a meu critério. Com seu intelecto, você só precisa executar minhas instruções, disse Severance Than com leveza. Canhão eletromagnético supermaterial recarregar fogo. Deu a ordem ao ajudante, e uma violenta vibração percorreu o casco de navio de guerra. A terrível artilharia do Apocalipse disparou novamente, esmagando com um único tiro o cruzador pesado da classe Dreadnought que tentava bloquear a linha de fogo. Em seguida, dezenas de milhões de toneladas de projéteis sólidos superpesados atingiram em cheio a ordem, que já havia sido severamente danificada pela segunda vez. Um Dreadnought da classe Dreadnought. Os resultados falam por si. Os combates reais anteriores provaram que mesmo o cruzador de classe Commander, a maior nave de guerra da frota da República Galáctica, só pode ser afundado com 2 tiros em uma postura totalmente defensiva. A cena trágica fez os olhos do mestre hindu tremerem. Ele olhou para o poderoso e invencível navio de guerra Tita, a praga, como se chamas estivessem prestes a queimar seus olhos. Que todos os nossos comandantes, governadores e promotores restantes se retirem do campo de batalha. Disse o mestre hindu em voz grave. Todos os cavaleiros Jedi, enviados. Afundem este cruzador de batalha Tita e protejam a República Galáctica ou atrás dele. 10 cavaleiros Jedi formaram um semicírculo, saudaram o peito em uníssono, depois se viraram e pegaram o elevador até a plataforma do hangar. O significado das palavras do mestre hindu é muito claro. De qualquer forma, grandes navios de guerra estão diante da praga com 1 ou 2 canhões. Em vez disso, é melhor deixar que esses navios de guerra relativamente pequenos resistam a esse fogo invencível. Neste momento, a falta de poder de fogo é compensada pelos cavaleiros Jedi para o mestre hindu. Essa é a determinação de um homem forte em quebrar o próprio pulso. Ele também disse algumas palavras e caminhou em direção ao elevador. No entanto, nesse momento, o soldado do radar disse de repente em voz alta: General, a frota separatista está recuando. Eles querem recuar. Que? Mestre hindu parou e correu imediatamente até lá. Somente na projeção holográfica do campo de batalha, a frota da Aliança Comercial está gradualmente recuando, e a leitura do hiperespaço começa a subir, indicando que essas naves de guerra começaram a acionar o motor de hiperespaço. Onde está nosso bloqueador? Perguntou mestre hindu bruscamente. Após o início da batalha, a situação foi gradualmente se normalizando, respondeu o soldado do radar. Eles querem fugir? Ponderou o mestre hindu, de repente. Seus olhos se arregalaram,
Suas pupilas se contraíram ao tamanho da ponta de um alfinete. Não imediatamente. Leme à esquerda 351 inverte o gerador de gravidade. Gira a gravidade para a direita. Concentre a energia do escudo no topo da navel. Pare de avançar. Concentre toda a potência no motor. O quê? O operador não reagiu. Contudo, Mestre Windu surgiu como um vulto, agarrando o leme da nave e virando bruscamente para a esquerda com a outra mão. Ajustava a potência do motor. Então, outro vulto surgiu, e ele apareceu do outro lado, a mais de 10 metros de distância, manipulando o gerador de gravidade dentro da espaçonave e alterando a direção da gravidade interna. O cruzador de batalha da classe Charioteer em que estavam começou imediatamente a desviar para a esquerda, e o ângulo de deflexão foi enorme. A torção da gravidade é como colocar uma grande bola de ferro dentro de um navio de guerra que gira na direção oposta ao virar, e usar a força centrífuga para aumentar ainda mais a velocidade de direção. O preço foi que tudo dentro do navio de guerra foi destruído para a direita ao mesmo tempo. Um clarão intenso cruzou o campo de batalha. Então, um raio de luz aterrador passou por cima do navio de guerra. Em seguida, atingiu o escudo planetário do planeta Núbio atrás, causando um clarão violento. Mesmo que tenha apenas passado perto, a poderosa energia cinética ainda atingiu o navio de guerra de 1137 metros em um círculo perfeito. O escudo se desintegrou e mais de 70 compartimentos dentro do navio foram destruídos e pegaram fogo. Há alguns segundos, na ponte da Plague, Severance zombou e olhou para um cruzador de batalha da classe Chaser na formação da frota da República. G de estúpido. Você pensou que nos bloquearia? Percepção. Não consigo encontrar sua nau capitania. Ah. Através do movimento e da posição de suas naves de guerra, também posso determinar qual é a sua nau capitânia. Ou você pode bloquear a percepção da força, mas não pode bloquear a realidade, bloquear a genialidade do meu comandante de frota. Ah! Ela riu por um tempo, depois seu tom de repente ficou frio, apontando para a classe dos apanhadores e disse, fogo. Mais 2 segundos antes do canhão eletromagnético de supermatéria da praga disparar, a classe Chaser começou a desviar-se consideravelmente e, de fato, conseguiu evitar o canhão. Fault Scourge capítulo 809. O confidente de problemas sérios após o cruzador de batalha Tita Plaga atingir em cheio a nau capitânia do Mestre Windu com um único disparo. Esta começou a girar. Os dados do canal de hiperespaço, que já haviam sido calculados, foram inseridos no motor, que então começou a carregar. Neste momento, a frota da República Galáctica acaba de receber a ordem do Mestre Windu, e grandes naves de guerra, incluindo encouraçados da classe Comandante, cruzadores de batalha da classe Governador e cruzadores de batalha da classe Promotor começaram a se virar para se preparar para deixar o campo de batalha. Enquanto isso, outras naves de guerra ajustavam suas formações para fornecer cobertura. Quando tal formação se tomou um pouco caótica, o navio almirante foi repentinamente atingido em cheia. Mesmo que o Mestre Windu teria emitido imediatamente um sinal de que este navio sofreu danos graves, mas a situação está sob controle e não há perigo. É inevitável que os oficiais e soldados nos outros navios de guerra tenham ficado abalados. Afinal, o número total de soldados clones após a guerra gira em torno de 800 mil, quase 300 mil a menos do que na trama original. Portanto, as frotas de defesa de cada legião são basicamente compostas por soldados comuns. Clones preciosos são frequentemente usados em guerras ofensivas. Além disso, para resistir ao poder de fogo aterrador do encouraçado HMS Plague, o Mestre Windu ordenou que todos os encouraçados aumentassem seus níveis de energia de escudo. Basicamente, todas as naves estavam em estado defensivo. A frota da República atual não tinha condições de responder de forma eficaz. Assim, quando a frota de Severance Tan virou decisivamente e partiu, a frota da República só pode assistir impotente. 10 cavaleiros Ledi pilotavam caças Delta 7 e lideravam o grupo de caças da República em um ataque frenético contra a frota separatista, mas Severance Tan estava pronto para abater todos os caças robôs Abutre, que foram consumidos como recursos. O grupo de caças da República atacou e, em seguida, fugiu em alta velocidade. Apenas os incontáveis fragmentos e destroços de naves de guerra no espaço sideral do planeta Núbio, e a frota enfurecida da República. Severance liderou a frota diretamente de volta ao planeta Cato e Noimoidia, onde os super ricos começaram a se preparar para transferir as riquezas que acumularam. O rompimento do cerco ao planeta também lhes proporcionou a oportunidade de realizar essa transferência.
O astuto governador do sindicato, Newt Gunley, não hesitou e, sem rodeios, confiscou a riqueza de alguns dos mais ricos apoiadores dos mais fervorosos defensores da República, enquanto dos demais ricos, contanto que não pertencessem à Confederação de Sistemas Independentes, 10% de sua riqueza seria retida como taxa de proteção. A frota da Aliança Comercial retomou sua defesa. A frota pode fugir, mas o planeta não pode. No fim, é necessário continuar protegendo este importante mundo de riquezas. Newt Gunray também aproveitou a oportunidade para transportar um grande número de robôs de batalha para o planeta Cato Neimoidia, o que aumentou drasticamente o número de robôs de batalha neste planeta, dos 100 mil anteriores para mais de 10 milhões. Neste pequeno planeta, quase todas as cidades possuem um grande número de tropas de robôs. Newt Gunray está agora tentando construir Cato Neimoidia como um prego que se encaixe no círculo central da República, tomando-a incapaz de ser capturada. Um grande número de fábricas robotizadas iniciou sua construção, e mais sistemas de defesa orbital também estão sendo construídos. Não há dúvida de que tais ações destruiriam a beleza estonteante deste belo planeta de riqueza, mas Newt Gunray acredita que, se a guerra for vencida, mesmo que as fábricas sejam demolidas, serão necessários mais 20 anos, tempo suficiente para reparar completamente o planeta. Afinal, a base ainda está lá. O mais importante para um planeta como esse é a sua posição e tamanho na galáxia. Enquanto isso permanecer inalterado, o clima da matéria planetária não mudará para a República Galáctica. A nave de guerra titânica Praga, comandada por Severance Tan, primeiro atacou o planeta Cato Neimoidia e depois semeou o caos no círculo interno. Em quase um mês, ela destruiu pelo menos mais de 20 rotas comerciais e logísticas da República Galáctica. A destruição dessas rotas prejudicou enormemente as operações nas frentes da República, colocando a batalha no setor do anel externo, em particular, em um dilema quase que imediatamente. Em meados deste mês, a Confederação de Sistemas Independentes aproveitou a oportunidade para ampliar sua vitória e lançou um ataque em grande escala novamente. Por vergonha, o chefe da Aliança Tecnológica, Walter Tamber, enviou tropas mais uma vez para cercar o planeta Hylos. A Larsa Empresarial, relutante em contribuir para a batalha no planeta Cristopersis, uniu forças novamente com o setor varejista para lançar uma nova ofensiva contra a República. Até mesmo o arqui-inimigo do planeta Aurora, o 18º Exército da República, foi severamente afetado. Encorajado pela operação de Severan Kutan, o planeta Sarreste atacou novamente o exército do 18º Exército, obrigando-o a continuar reforçando suas tropas nessa direção. E desde Eritão, a quarta civilização, que acaba de ocupar o planeta Terminus, também recebeu um alívio muito precioso. Matorner se transformou em um fanático por infraestrutura, utilizando a nave-mãe da classe Dawn para construir um porto espacial e instalações de defesa no planeta Terminus. Isso sem mencionar o ataque seguinte ao planeta Núbia, que, embora tenha sido muito curto, com toda a batalha aérea durando menos de 4 horas, ainda assim causou pesadas achas à República graças ao terrível poder de fogo da praga. Mais de 2.000 caças foram abatidos. Um encouraçado da classe Commander foi destruído. 5 cruzadores pesados da classe Dreadnought foram destruídos. Uma cruzador de batalha da classe Chaser foi gravemente danificado e mais de 40 navios de guerra de pequeno e médio porte também foram destruídos em combate. Mais de 50.000 membros da marinha foram mortos. Mais grave do que a perda direta é o fato de Severance Tan ter demonstrado a todos na República Galáctica que podia entrar e sair livremente nas áreas mais fortemente defendidas da República, o que ela teria levado a praga para o círculo íntimo sem saber, ou atacado a rota comercial, ou saqueado o planeta Núbio. Tudo isso impediu a República de prendê-la. Quando Severance Tan evacuou calmamente o planeta Núbio e retomou ao planeta Cato Neimoidia para continuar administrando um planeta tão frágil, o Congresso da República ficou furiosa. Chief Palpatine sente que, mesmo estando na política há mais de 30 anos, nunca sofreu uma censura como essa. Esses membros do círculo íntimo estão quase apontando o dedo para o nariz dele e o repreendendo. Não se trata mais de ser difícil ou não, mas das forças por trás desses membros. Essas são as críticas das famílias ricas, dos gigantes industriais e das superempresas dos círculos mais influentes. E é justamente nessa classe oligárquica que Chief Palpatine mais se apoia. Pode-se dizer que ele conseguiu se manter firme como presidente da Câmara graças ao forte apoio desses oligarcas. E agora,
Essas pessoas descobrem que até mesmo sua própria segurança está ameaçada. Especialmente durante as 4 horas da Batalha da Núbia, quando os nobres souberam que o super-encouraçado separatista estava a menos de 3 segundos de distância, todos sentiram as pernas fraquejarem. Tudo mais pode ser negociado, mas a segurança é absolutamente insuportável. A base atual de Palpatine está longe de ser suficiente, e ele ainda não conseguiu liquidar esses oligarcas. Ele só pode fazer promessas a essas pessoas. Quase todos os navios de guerra e materiais que originalmente seriam enviados para a linha de frente do Neo-Extremo foram interceptados, e uma frota de poder sem precedentes estava pronta para ser reunida com o objetivo de eliminar o Confidente da República. Tita da Peste. Forward Scholarship Capítulo 810 Política Maior Guerra Certo, retire-se. A projeção holográfica da comunicação no hiperespaço, a figura de Tan Xiao, vestindo um manto preto, parecia sombria. Severance Tan estava um pouco insatisfeito. Agora estou no círculo íntimo da República, posso ir e vir livremente. Eles nunca tentarão me pegar. Mas sempre posso ameaçar o coração de suas terras. Posso lutar se quiser e posso ir embora se quiser. Vá, porque está recuando. Tan Xiao disse friamente, isto já não é uma questão militar, é uma questão política. Tarig Xiao estava ligeiramente insatisfeito com a guerra aérea estelar da Núbia que havia eclodido anteriormente. Do seu ponto de vista, atacar o planeta Cato Neimoide era o ideal. Atacar a rota de suprimentos da República era a cereja do bolo, e ir diretamente para o planeta Núbia era superfluo. Claro, como ele disse, é tudo político, não militar. Do ponto de vista de Severance Tan, sua escolha é compreensível, podendo até ser considerada uma incursão clássica. Ela pode entrar e sair livremente do núcleo do inimigo, e não há nada mais prejudicial à moral do oponente do que isso. Mas agora, é hora de parar. Tan Xiao sabia que, se as coisas continuassem assim, o fogo poderia atingir a aliança comercial. Nesse ponto, em menos de 2 anos, a República Galáctica não estava preparada, a Confederação do Galáxias Independentes não estava preparada e a aliança comercial não estava preparada. Para ser franco, a coisa ainda não esquenta. Se a situação se agravar ainda mais, poderá forçar a Federação Comercial a retirar-se da Confederação de Sistemas Independentes, o que seria muito ruim. Como diz o ditado, é tarde demais, e é agora. Traga a aliança comercial para o seu lado e deixe Newt Gunray ao menos não se render diretamente como no plano, e desligue todos os roubos. Mas isso não significa que eles serão apunhalados diretamente. O coração da República Galáctica imediatamente, segundo informações que recebeu no Parlamento da República, devido à guerra aérea na Núbia, há cada vez mais acusações contra a aliança comercial no Parlamento, o que a coloca sob crescente pressão. Assim que esse elo for rompido, é provável que a Federação Comercial se retire da guerra. Afinal, os dois lados não lutaram de fato até a morte na guerra. A guerra foi iniciada pelo Conde Dooku, e a bandeira da aliança comercial servia apenas para proteger seus próprios interesses nas regiões estelares externas e centrais. Além disso, os Neimoidianos são uma das raças que se juntaram mais cedo à República Galáctica, e seu planeta natal, assim como vários dos planetas mais importantes e ricos, estão localizados nos Andes interno e central da República Galáctica. Portanto, embora a maior parte de seus negócios seja realizada no Anel Externo e no Anel Intermediário, sua base real ainda está no lado da República. Na verdade, no plano original, o Sindicato e a Associação Bancária Interestelar, os dois maiores conglomerados da Confederação de Sistemas Independentes, não foram tratados como criminosos de guerra, mas mantidos sob controle após o pagamento de um resgate altíssimo. A Confederação formou seu próprio disco básico, foi incorporada à Império Galáctico e, por fim, assimilada. Em outras palavras, da perspectiva da República Galáctica, o Sindicato e a Associação Bancária Interestelar nunca estiveram em lados opostos da guerra com a República. Isso é política. Para ser mais direto, isso significa que, no momento, essa guerra pode ser travada, mas os verdadeiros chetões aristocráticos do Círculo Íntimo não podem sentir que suas vidas estão em perigo. Caso contrário, provavelmente irão virar o jogo, de modo que até mesmo a existência da Confederação de Sistemas Independentes estará em questão. Questões políticas não devem ser da minha alçada, disse Severance Tan com voz grave. Então eu te dei a resposta. Recue imediatamente e volte com a peste, disse Tan Xiao friamente. Severance Tan queria dizer algo mais, mas baixou a cabeça ao ver o olhar frio de Tan Xiao.
É uma grande estupidez questionar a decisão do mestre pessoalmente. Tane. Pensei que você fosse iluminado. No fim das contas, você continua sendo apenas um idiota, disse Dartley com voz sedutora. Você já é um animal que pensa com a parte de baixo do corpo e não consegue entender o que estou pensando. Severance Tana acenou com a mão impacientemente, olhando para o mapa estelar holográfico, e sua expressão facial mudava e constante merite. A batalha mal começou. As defesas de Katun e Moedias são sólidas, a República está reunindo sua frota, é só uma horda. Posso fazer outro ataque enquanto eles ainda estão de pé. Encontrei a rota hiperespacial secreta. Só preciso. Um sabre de luz vermelho sangue apareceu diante de Severance Tane. Era Dartley. Ela olhou para Severance Tane, com um tom extremamente frio. Não me importam quantas razões você tenha, desobedecer ao meu mestre é absolutamente proibido. Ele lhe deu instruções. Então facos, ou o farei com seu corpo. O rosto de Severance Tane escureceu, mas ela assentiu mesmo assim. Enquanto isso, Coruscant, a capital da República Galáctica, edifício do Parlamento Galáctica. Isto é um ato de guerra. O representante dos parlamentares do planeta do quarto de círculo subiu na plataforma antigravidade e gritou bem alto: Aliança Comercial, vocês atacaram abertamente nosso mundo do círculo interno. Lotitude, o representante parlamentar do sindicato, afirmou: esta é uma acusação sem fundamental. O único propósito das ações de nossa frota é proteger nossa indústria e nossos depósitos no rico mundo de Katun e Moedia. Mas vocês atacaram o planeta Núbia, continuou a acusar o representante do planeta Quarto. O Planet Quarter raramente se manifesta no Conselho. Eles pertencem a eles porque já estão satisfeitos e tenho certeza de que nada nesta galáxia pode afetar seus interesses, por isso desprezam participar das disputas no Conselho. Essa é a confiança deles como supergigantes industriais. Não importa quem governe a galáxia, contanto que queiram construir poderosas naves de guerra espaciais. Eles precisam confiar neles. Mas desta vez as ações de Severance Tane realmente assustaram o Planet Quarter. Em certo momento, a frota de Severance Tane estava prestes a atacar o planeta Bamorana e Moedia, e era isso que eles mais temiam porque o planeta Bamorana e Moedia está a menos de um segundo do planeta Quat. Basicamente, a nave espacial acionou o hipermotor em Bamorana e Moedia, o piloto soltou um pum e, antes que o cheiro se dissipasse, já estava no planeta Quat e não haveria problema se fosse apenas a frota normal. O problema é que a frota de Severance Tane está infectada com a praga. Quem sabe o que esse super encouraçado pode fazer quando enlouquece? Portanto, naquela época, os representantes do bairro planetário protestaram veementemente no Parlamento da República, o que era completamente irracional, insistindo que a República deveria enviar tropas para reforçar aquela região. Assim, em grande medida, o sucesso da estratégia de engano de Severance Tane também contribuiu para o sucesso do Planet Quarter. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.